Sejam bem-vindos todos para mais uma aula da disciplina de Filosofia do curso de Psicologia da FEMAF. E hoje nós iremos tratar para que filosofia? Para que filosofia? Em nossa vida cotidiana, nós temos várias evidências, né? E nós afirmamos, nós negamos, desejamos, aceitamos ou recusamos coisas e pessoas, situações. E nós fazemos perguntas simples, perguntas do dia a dia, tais como: que horas são? Ou que dia é hoje? Nós dizemos frases como ele está sonhando, né? Por exemplo, ou ela ficou maluca. Nós também fazemos afirmações como: onde há fumaça, há fogo. Ou não saia na chuva, porque você vai se resfriar. Nós avaliamos as coisas, avaliamos as pessoas. Nós dizemos, por exemplo, né, nesse processo de avaliação, esta casa é mais bonita do que aquela outra, ou Maria está mais jovem do que Glorinha. E dentro desse contexto, quando nós fazemos essas perguntas básicas, né, de que horas são ou que dia é hoje, nossa expectativa é de que alguém, tendo um relógio ou um calendário, né, nos dê uma resposta exata. E nós acreditamos que, ao fazer essa pergunta, nós possamos adquirir uma resposta que seja aceita. Nós acreditamos também que o tempo, ele existe, que ele passa, que ele pode ser medido em horas, em dias. E o que já passou é diferente de agora. E o que virá também há de ser diferente deste momento que nós estamos vivenciando, que é o passado pode. E tem outro detalhe também, que o passado ele pode ser lembrado ou ele pode ser esquecido, e o futuro ele pode ser desejado ou pode ser temido. Por exemplo, no contexto que nós estamos vivendo hoje, o futuro por nós, um futuro melhor, é desejado, mas aí nós ficamos naquela situação. Será se realmente o futuro vai ser bom? Se vamos ficar livres dessa doença? Então é algo temido. Quando nós avaliamos, né, em relação ao questionamento de esta casa é mais bonita do que a outra, ou que Maria é mais jovem do que Glorinha, nós acreditamos que as coisas, as pessoas, as situações, os fatos, eles podem ser comparados, que eles podem ser avaliados, que eles podem ser julgados pela qualidade, né, bonito, feio, bom, ruim, ou pela quantidade, mais, menos, maior, menor. Então, nós julgamos assim que a qualidade e a quantidade elas existem e que podemos conhecê-las e usá-las, não é isso? Em nossa vida. Então, como nós podemos notar, nossa vida cotidiana ela é toda feita de crenças silenciosas, das coisas que nós acreditamos, das aceitações tácitas, das evidências que nunca questionamos por quê, né? Nos aparecem as situações. Por quê? Porque parecem óbvias, naturais. Nós cremos no espaço, no tempo, na realidade, na qualidade, na quantidade, na verdade, ou na diferença entre realidade e, e mentira, sonho, loucura. Nós cremos também que a objetividade e que na diferença entre ela e a subjetividade, na existência da vontade, da liberdade, do bem e do mal, da moral, da sociedade. E a partir dessa crença que nós temos, nós imaginamos, né? O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos imaginar que alguém tomasse aí uma decisão muito estranha e começasse a fazer perguntas assim inesperadas, porque as perguntas óbvias, quais estas que eu fiz para vocês, né? Que dia é hoje? O que horas são? Ou a afirmação, né? A casa vermelha é mais bonita do que aquela casa amarela. Então é algo que tem respostas óbvias. Por quê? Porque nós estamos visualizando, vendo. Mas aí imagine que alguém resolvesse fazer essa pergunta aqui: o que é o tempo? Ao invés de que horas são? Ou que dia é hoje? Ou em vez de dizer estar sonhando ou você ficou maluca, quisesse saber o que é o sonho, o que é a loucura, o que é a razão.
Se alguém tomasse essa decisão, ele estaria tomando a distância da vida cotidiana e de si mesmo, teria passado a indagar o que são as crenças, o que são os sentimentos que alimentam silenciosamente a nossa existência. E ao tomar essa distância, esse distanciamento entre essa realidade, eles estariam interrogando a si mesmos, se perguntando, desejando conhecer, porque cremos no que cremos. Por que eu creio nisso? Veio de onde? Por que eu sigo determinada religião? Veio de onde? Veio de berço? Por que veio de berço? Por que eu continuei com esse processo? Porque sentimos o que sentimos e o que são nossas crenças ou os nossos sentimentos? Podemos estar fazendo essa pergunta. Então, esse ato de indagar, de questionar, nós chamamos de atitude filosófica. Então, a atitude filosófica é algo de se questionar a questões que não temos respostas óbvias ou de onde surgiram esses pontos. E aí, assim, a primeira pergunta que nós podemos estar buscando a resposta é o que é filosofia? Você sabe o que é filosofia? A filosofia ela pode ser ou poderia ser definida como a decisão de não aceitar como óbvias e evidentes as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os valores, os comportamentos de nossa existência cotidiana, jamais aceitá-los sem antes havê-los investigado e compreendido. Marilena Chauí, 2000. Então, nós poderíamos estar se questionando, perguntando, né, o porquê. Por que não aceitar essas respostas óbvias? Ou vamos incrementar esses questionamentos que já têm umas respostas prontas? E aí, certa vez foi perguntado para um filósofo, para que filosofia? Para que filosofia? Aí ele respondeu, para não darmos nossa aceitação imediata às coisas, sem maiores considerações. Então, a filosofia, ela começa dizendo não às crenças e aos preconceitos do senso comum, né, do dia a dia. E, portanto, começa dizendo que não sabemos o que imaginávamos saber. Por isso, o patrônomo da filosofia, né, isso, o grego Sócrates, como está descrito aqui, vocês estão vendo ele aí com o dedinho empunhado, ele afirmava que a primeira e fundamental verdade filosófica é sei que nada sei. E para o discípulo de Sócrates, o filósofo também grego Platão, a filosofia ela começa com a admiração. Já o discípulo de Platão, o filósofo Aristóteles, ele acreditava que a filosofia começa com um espanto, com um susto, que aí você vai buscar perguntas, questionamentos para as possíveis respostas. Então, muitos fazem uma ou outra pergunta e sempre questionando, principalmente quando você adentra a academia, né? E você vai ver a sua grade de disciplinas e está lá, filosofia. E você se pergunta, para que filosofia? De que ela vai me servir? É uma pergunta interessante, concordam? Não vemos nem ouvimos ninguém perguntar, por exemplo, para que matemática ou física? Você já ouviu alguém perguntando isso? Para que geografia? Para que geologia? Para que história, sociologia, biologia? Para que psicologia? Vocês já se perguntaram? Por quê? Porque temos respostas prontas, porque temos um produto palpável ou conseguimos ver o resultado que essa ciência, estas que eu citei, trazem para as pessoas. Mas todo mundo acha natural fazer aquela perguntinha, né? Para que filosofia? Para que eu vou estudar filosofia? Né? Em geral, essa pergunta ela costuma, né, para que filosofia? Ela costuma receber assim uma resposta irônica, conhecida dos estudantes de filosofia, né, do curso de filosofia. Filosofia é a ciência
com a qual ou sem a qual o mundo permanece tal e qual. Ou seja, filosofia não serve para nada. E ao você questionar aqui, já se ficar perguntando para que filosofia, você já está usando desta disciplina, desta ciência dentro do seu contexto acadêmico formativo importante para a vida. Por quê? Porque a filosofia é a disciplina que levanta questionamentos e o que move o mundo são os questionamentos, as perguntas, não são as respostas. Por isso, se costuma chamar de filósofo, né? Aquelas pessoas eh, que sempre estão distraídos, com a cabeça no mundo da lua, ou seja, pensando e dizendo coisas que ninguém entende e que são perfeitamente inúteis. Essas pessoas, elas podem ser consideradas filósofos? Depende da situação e do contexto. Então, em nossa cultura e em nossa sociedade, nós costumamos considerar que alguma coisa só tem direito de existir se tiver alguma finalidade. Não é isso? Finalidade prática, palpável, que você veja, visível, que tem utilidade imediata. A filosofia, você consegue pegar um produto da filosofia? Você consegue imaginar, você consegue utilizar a ideia. Por quê? Porque a filosofia ela está no mundo do intelecto, dos questionamentos. Então, ela te abre, te dá uma visão melhor de como você questionar, se posicionar. Por isso, ninguém pergunta para que as ciências, pois todo mundo imaginava ver a utilidade das ciências nos produtos técnicos, né? Ou seja, na aplicação, na utilização científica, né? Na realidade. Aí todo mundo também imagina ver a utilidade das artes. Então, quando você fala em arte, você já imagina num quadro, numa escultura, né? Já vê nesse sentido, imaginando ali os artistas sendo valorizados, homenageados, recebendo elogios aí pela humanidade. Mas ninguém consegue ver para que serviria a filosofia e dizer, não serve para coisa alguma. Parece que o senso comum ele não enxerga algo que os cientistas sabem muito bem. As ciências, elas pretendem ser conhecimentos verdadeiros, obtidos graças aos procedimentos rigorosos do pensamento. Então, a ciência e a filosofia, ela está diretamente ligada ao cognitivo do ser humano. Elas pretendem agir sobre a realidade, sobre os instrumentos e objetos técnicos, perdão. Pretendem fazer progressos nos conhecimentos, corrigindo-os e aumentando. Ora, toda essa pretensão das ciências, elas pressupõem que elas acreditam na existência da verdade, dos procedimentos corretos para o bem usar do pensamento. Esse bem usar na tecnologia e na aplicação prática de teorias, na racionalidade dos conhecimentos, porque podem ser corrigidos e também aperfeiçoados. Então, a disciplina filosofia, ou seja, o curso de graduação de filosofia, ela tem uma utilidade, então ela dá para ser utilizada, e muitos consideram que, de fato, a filosofia, apesar de nós sabermos que ela é a mãe de todas as disciplinas, e que ela nos ajuda no campo do pensamento, na estruturação de nossas perguntas, nas hipóteses que nós podemos levantar a partir de um problema que a sociologia estuda, que a psicologia estuda, que a matemática estuda, que a linguagem estuda. Então, a filosofia ela dá essa fundamentação para as demais disciplinas. Então, para a gente pensar, né, qual é o principal, né, a principal para a filosofia, não seriam só os conhecimentos, né, o que fica ali no campo das ciências, mas também não só as aplicações das teorias, que aí nós já vemos essas teorias sendo concretizadas através do uso das tecnologias, mas no ensinamento moral e ético. Então, a finalidade da filosofia, ela está em a arte do bem viver. O que seria essa arte do bem viver? Né? De estar bem, de estar estruturada. Aí entra aí o processo da moral, da ética, do bem-estar.
Estudando as paixões e os vícios humanos, a liberdade, a vontade, analisando a capacidade de nossa razão de impor limites aos nossos desejos e paixões. Então, a partir desse processo do ensinamento moral e ético que a filosofia ela traz também, faz com que os indivíduos dentro da sociedade se adequem aos padrões exigidos, ensinando a viver de modo honesto e justo na companhia de outros seres humanos. Então, essa atitude filosófica de perguntar, de buscar respostas, e também nos possibilita a capacidade de conhecer, né, de ensinar virtudes também, e o princípio do bem viver. Assim, mesmo que nós disséssemos que a filosofia não é um conhecimento da realidade, nem um conhecimento da nossa capacidade de conhecer, mesmo se disséssemos que o objeto da filosofia não é apenas a moral e a ética, mas sim o estilo filosófico, a atitude filosófica, eles permaneceriam em nós mesmos, pois as perguntas filosóficas, como por exemplo, o que, por quê, como, eles permanecem, eles não são retirados. Então, a atitude filosófica, ela inicia dirigindo essas indagações ao mundo que nos rodeia, às relações que nos mantemos com ele. E pouco a pouco se descobre que essas questões se referem, afinal, à nossa capacidade de nos conhecer e à nossa capacidade de pensar. Então, sempre está ali nos questionando, nos colocando situações para que nós possamos estar alimentando o nosso espírito e indo atrás de possíveis respostas. E aí, até como nós vemos aqui na imagem, né? Por que preciso aprender filosofia? Por quê? Porque a filosofia é a arte do bem viver, porque ela ensina virtudes, através da atitude filosófica, nos possibilita ali nos mantermos ligados com o mundo que nos rodeia, nos dá a capacidade de conhecer e a capacidade de pensar. Filosofia, um pensamento sistemático. Então, essas indagações que nós colocamos aqui, né, tentando o que, o porquê, como, sempre nós temos essas perguntinhas, né? Então, essas indagações, elas não se realizam ao acaso, né? Ou segundo as nossas preferências, nossas opiniões, não é assim. Então, a filosofia não é o eu acho que, ou eu gosto de. Nós não estamos fazendo uma pesquisa de opinião, a maneira dos meios de comunicação, né, que eles fazem aí. Ou não é uma pesquisa de mercado para que eu possa dizer assim, ah, eu gosto disso, ou eu gosto daquilo, ou montar uma propaganda. As indagações filosóficas, elas se realizam de modo sistemático. Ai, perdão. Aqui. Então, o que é isso? O que significa nesse modo sistemático? Significa que a filosofia trabalha com os enunciados precisos e rigorosos. Ela busca ali um encadeamento lógico entre os enunciados, entre as perguntas. Ela opera com os conceitos, com as ideias obtidas através de procedimentos de demonstração e prova. Ela exige a fundamentação racional do que é enunciado e do que é pensado. Somente assim, né, com essa estruturação, essa organização, é que é possível a reflexão filosófica. E essa reflexão filosófica, ela pode fazer com que nossa experiência cotidiana, nossas crenças, nossas opiniões, elas alcancem uma visão crítica de si mesmo. Ou seja, não se trata de dizer eu acho que, mas de afirmar que eu penso que. Eu penso que eu posso ajudar, através de minhas pesquisas, de meus estudos, a encontrar uma resposta para determinado questionamento. Mas eu acho que ele não existe. O conhecimento filosófico, ele é um trabalho intelectual, mexe muito com o nosso psique.
Ele é sistemático porque não se contenta em obter respostas para as questões colocadas. Então, esse conhecimento filosófico, nós precisamos trabalhar ele diariamente, mas exige que as próprias questões elas sejam validadas. E um segundo momento é que as respostas sejam verdadeiras, estejam relacionadas entre si, que esclareçam umas às outras, que formem um conjunto coerente das ideias e significações ou significados, que sejam provados, demonstrados racionalmente, algo lógico, óbvio. Professora, você pode me perguntar, mas todas as vezes eu vou encontrar uma resposta para esse meu questionamento? Nem sempre. Você levanta o seu questionamento, né, a sua problemática. Você faz a suposição, que são as hipóteses do que pode acontecer. Mas depois que você estrutura toda ali a sua pesquisa, o seu trabalho, né, usa ali o seu conhecimento filosófico, aquele seu questionamento ele pode ser refutado. Ele não pode ter uma resposta coerente com o que você colocou ali nas suas hipóteses. Em busca de uma definição da filosofia. Então, quando nós começamos a estudar a filosofia, somos logo levados a buscar o que ela é. Assim, nossa primeira surpresa surge quando nós descobrimos que não há apenas uma definição para o termo filosofia, mas várias. A segunda surpresa é quando nós percebemos que, além de várias, as definições elas também podem se contradizer. Não tem um conceito específico do que é filosofia. Então, o primeiro ponto é, a primeira aproximação que nós podemos ter em relação às definições do que seria filosofia seria na visão de mundo. Né? A visão de mundo de um povo, de uma civilização, de uma cultura. Então, para eles, ou para nós, ou para determinada cultura, a filosofia corresponde de modo vago e geral ao conjunto de ideias, valores, práticas pelos quais uma sociedade ela aprende, ela compreende o mundo e a si mesma, definindo para si o tempo, o espaço, o que é sagrado, o que é profano, o que é bom, o que é mal, o que é justo, o que é injusto, o que é belo, o que é feio, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é possível, o que é impossível, o que é contingente e o que é necessário. Então, na visão de cada povo, né, nesse contexto aí de compreensão da sociedade, ela traz esse conceito, esse conjunto de ideias e valores práticos em relação ao que é a filosofia. Já o ponto 2, que é a sabedoria, a vida, de vida, aqui dentro deste ponto, sabedoria de vida, a filosofia é identificada com a definição e a ação de algumas pessoas que pensam sobre a vida moral, dedicando-se à contemplação do mundo para aprender com ele e controlar, dirigir suas vidas de modo sábio e ético. Então, aqui é a sabedoria de vida, né? Então, é identificar aí as ações, o que pensam sobre a vida, se dedicam a compreender o mundo. Então, a filosofia ela seria uma contemplação do mundo e dos homens, para nos conduzir a uma vida justa, sábia, feliz, ensinando os domínios sobre nós mesmos, sobre os nossos impulsos, os nossos desejos, nossas paixões. É nesse sentido que se fala, por exemplo, numa filosofia do budismo, né, que é a compreensão do homem, o homem ali se estabelecer, se entender. Então, entra dentro desse contexto aqui da definição de sabedoria, de filosofia que nós vemos. E o terceiro ponto é esforço racional para conhecer o universo com uma totalidade ordenada e dotada de sentidos. Então, nesse caso aqui, começa-se a distinguir entre filosofia e religião e até mesmo opondo-se uma à outra, pois ambas possuem o mesmo objeto. Qual é o mesmo objeto de estudo, de compreensão? O universo, tanto para a religião quanto para a filosofia. Mas a primeira, que é a religião, a filosofia, perdão, ela faz um esforço racional, enquanto a segunda, que é a religião, ela vai ali dentro do contexto da confiança, da fé, da revelação divina. Ou seja, a filosofia ela procura discutir até o fim o sentido e o fundamento da realidade.
É isso. Enquanto a consciência religiosa, ela se baseia num dado primeiro e inquestionável, que é a revelação divina indemonstrável. Já o quarto ponto, que também traz aí o possível conceito de ou possível definição da filosofia é fundamentação teórica e crítica dos conhecimentos e das práticas. Então, a filosofia aqui, cada vez mais, ela ocupa-se com as condições e os princípios, né, do conhecimento, que pretenda ser racional e verdadeiro, como a origem, a forma, o conteúdo dos valores éticos, dos valores políticos, dos valores artísticos, das culturas, ou seja, com a compreensão das causas e das formas da ilusão e do preconceito no plano individual e coletivo. Com essas transformações históricas dos conceitos, das ideias e dos valores. Então, a filosofia, ela volta-se para o estudo da consciência em suas várias modalidades. Tentar a questão da percepção, da imaginação, da memória, a linguagem, inteligência, a nossa experiência de vida, o ato de refletir, o comportamento humano, as nossas vontades, os nossos desejos e as nossas paixões. Tudo isso influencia dentro desses pontos em relação ao conceito, né, ou a possível definição para a filosofia. E, finalmente, a filosofia, ela visa buscar a interpretação das ideias ou as significações gerais dentro desse contexto, que é a realidade, o mundo, a natureza, a cultura, a história, a subjetividade, a objetividade, a diferença, as repetições, as semelhanças, os conflitos, as contradições, as mudanças. Então, a sociologia, a filosofia, em outras palavras, ela se interessa por aquele instante em que a realidade natural, ou seja, o mundo das coisas e a história, o mundo dos homens, tornam-se estranhas, espantosas, incompreensíveis, enigmáticas, e acontece a situação que o senso comum ele já não sabe o que pensar e o que dizer. Mas aí vem a ciência e traz ali, eu penso que, e diz alguma coisa, afirma um ponto, trazendo uma possível resposta para essa pergunta que, através do espanto de uma situação estranha, enigmática, aconteceu, e aí surgiu esse questionamento. Filosofia, ela não é ciência, é uma reflexão crítica sobre os procedimentos e conceitos científicos. Também não é uma religião. É uma reflexão crítica sobre as origens e as formas das crenças religiosas. Não é arte. É uma interpretação crítica dos conteúdos, das formas, das significações das obras de arte e do trabalho artístico. A filosofia também não é sociologia e nem psicologia, mas a interpretação e avaliação crítica dos conceitos e métodos da sociologia e da psicologia. Também a filosofia, ela não é política, mas a interpretação, a compreensão e reflexão sobre a origem, sobre a natureza, sobre as formas do poder. Como se originou esses poderes? Qual a natureza? De onde veio? Como é que eu posso, quais são os pontos dentro dessa escala política que eu posso estar ali galgando? E a filosofia também não é história, mas é a interpretação dos sentidos, acontecimentos, enquanto inserido no tempo e a compreensão do que seja o próprio tempo. Ou seja, filosofia é o conhecimento do conhecimento e da ação dos humanos, conhecimento da transformação temporal dos princípios do saber e do agir, conhecimento da mudança das formas do real e dos seres. A filosofia sabe que está na história e que possui uma história, mas ela não é a disciplina de história, tá? É uma disciplina ligada literalmente à área do conhecimento voltado para a ação humana, para que esse ser humano ele possa fazer essa transformação temporal que vai estar dentro da disciplina de história.
que vai ser compreendido pela disciplina de sociologia, porque a ação humana é o objeto de estudo da sociologia. E essa ação humana ela traz algumas modificações dentro do processo mental das pessoas que a sociologia vai estudar. Conceitos filosóficos. Então, os conceitos filosóficos que são Platão, ele trouxe, né, um possível conceito, uma possível definição do que é filosofia, dentro de sua visão. Então, para ele definia a filosofia como um saber verdadeiro que deve ser usado em benefício dos seres humanos. Então, é uma ciência que esse conhecimento adquirido, estudado, ele precisa ser voltado para a sociedade. Descartes, ele dizia que a filosofia é o estudo da sabedoria, é o conhecimento perfeito de todas as coisas que os homens podem alcançar para o uso da vida e a conservação da saúde, a invenção das técnicas e das artes. E aí, dentro desse ponto, eu concordo com todos esses autores, mas o conceito trazido por Descartes nos remete à nossa realidade. Por quê? Porque a filosofia foi através dela que surgiu a pergunta: como vamos buscar ou que meios vamos utilizar para que nós possamos ter a cura para o Covid? Alguém se perguntou: quais medicamentos nós podemos usar para fazer uma intervenção em relação a esse vírus e restabelecer a saúde das pessoas? Então, aí, nós temos aí a filosofia tal qual Descartes traz. E Kant, Emmanuel Kant, ele afirmou que a filosofia é o conhecimento que a razão adquire de si mesma para saber o que pode conhecer e o que pode fazer, tendo como finalidade a felicidade humana. Percebam que os três autores, eles trazem sempre uma preocupação voltada para o bem-estar do ser humano. E aí eu coloquei aqui esta frase aqui, baseada em tudo que nós falamos e nos escritos de Marilena Chauí, que a filosofia é mais útil de todos os saberes e de que os seres humanos não são capazes. Então, a filosofia é um dos mais úteis, digamos assim, a ciência que nós mais precisamos. Porque nós só temos respostas, soluções, porque a filosofia nos permitiu fazer o questionamento. Aqui estão as referências, né, de onde eu retirei as ideias da nossa aula de hoje. Depois eu estarei disponibilizando esse livro em PDF para vocês. E o meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro.